Olá, você que me segue no canal Felipe Dumbi-FD. É bom tê-lo ali do outro lado para mais um vídeo. Exatamente, hoje estaremos falando de um assunto bastante interessante, um assunto pertinente. Aliás, você sabe, todos os vídeos que eu tenho gravado, eu acredito que tem sido muito construtivo e muito bom para a teologia, especialmente para a sua compreensão naquilo que tem que ver com os textos bíblicos difíceis, obscuros, aqueles textos realmente complicados. E hoje estaremos falando de mais um dos textos, obviamente, complicados para muitos estudiosos da Bíblia. Mas a temática aqui, eu vou adiantar a temática para já. A temática deste vídeo é a dissensão entre os teólogos na interpretação da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. Repito, a temática, a dissensão entre os teólogos na interpretação da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. Mas, para você que ainda não se inscreveu no meu canal e, logicamente, está se deparando com esse canal pela primeira vez, por favor, se inscreva aí no meu canal. Clique aí por baixo onde está escrito inscrever ou subscrever, como aparece em alguns outros dispositivos. Clique ali, de modo que você possa se inscrever no meu canal. Porque quando você se inscrever no meu canal, clicando ali onde está escrito inscrever ou subscrever ali por baixo, é claro que você receberá sempre notificação dos próximos vídeos que eu estarei publicando. E você ali, ao receber a notificação, você estará baixando ou assistindo quando você quiser. Se você gostar do vídeo, partilhe esse vídeo com as outras pessoas, deixe o seu like e ajuda-me exatamente enviando esse vídeo para um número maior de pessoas e peça aí às demais pessoas, seja amigos, familiares, enfim, para que se inscrevam no meu canal. Portanto, vamos lá ao nosso tema, a dissensão entre os teólogos na interpretação da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. O que lemos aqui nas Sagradas Escrituras relativamente a esse texto? Eu estou usando aqui a versão Almeida Revista e Atualizada, segunda edição, capítulo 3, verso 18. De segunda epístola de Paulo aos Coríntios, diz o seguinte: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Eu não sei qual versão da Bíblia você está usando, mas acredito que vamos nos entendendo aqui. O primeiro pressuposto que eu gostaria aqui de apresentar para você é dizer o seguinte: o plano da redenção, na verdade, tem como propósito de restaurar a imagem de Deus no homem. Isto com base ao que lemos em Romanos capítulo 8, verso 29, e eu posso aqui tomar a leitura do texto, Romanos 8, verso 29, e também, aproveitando aqui da outro texto, e também em primeira epístola de João, capítulo 3, verso 2. Mas eu estarei lendo aqui Romanos 8, verso 29, diz o seguinte: porquanto aos que de antemão conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, este plano da redenção, na verdade, tem este propósito: restaurar a imagem do Deus Pai, do Criador, restaurar
a imagem do soberano dos reis da terra, restaurar a sua imagem no homem. E essa transformação vai se produzindo no homem unicamente contemplando a figura majestosa de Cristo Jesus, a pessoa de Jesus. Isto com base ao que temos também aqui em Romanos, capítulo 12 de Romanos, verso 2, e também em Gálatas, capítulo 4, verso 19. Mas eu vou ler aqui Romanos, capítulo 12, verso 2, e depois lerei lá o texto de Gálatas, capítulo 4, verso 19. Romanos 12, 2 diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra grega na qual deriva a palavra portuguesa transformai-vos, ou transformar, é a palavra metamorfose, a palavra grega, e que exatamente vai significar ou vai indicando uma mudança na aparência externa do indivíduo, da espécie humana, da pessoa em si. E exatamente aqui em Gálatas, pelo que Paulo escreveu, no capítulo 4, verso 19, o autor sagrado escreve o seguinte: Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Veja, até ser Cristo formado em vós. Paulo aqui, dentro do contexto, ele buscava levar os Gálatas à semelhança de Cristo. E tanto é que várias vezes se diz que nós devemos ser semelhantes à pessoa de Cristo, porque Jesus é o nosso modelo por excelência em matéria de amor. Cristo é o nosso modelo por excelência em matéria de santidade. Cristo é o nosso modelo por excelência em tudo, bondade. E aqui dentro do contexto ainda de Gálatas 4, verso 19, Paulo vai falando essa atitude de que os Gálatas têm que buscar a semelhança de Cristo, porque isto também é parte do objetivo da salvação da parte de Deus. Ou seja, na perspectiva de Deus, isto é parte do objetivo da salvação do homem, porque Deus tem o propósito também de salvar o homem, não só apenas um número conforme acredita-se na teoria calvinista, um número de pessoas que foram predestinadas para a salvação, segundo a interpretação de muitos calvinistas, com base ao texto que eu apresentei, o primeiro de Romanos capítulo 8, verso 29, que existe um número de pessoas apenas estrito, já escolhidos, já eleitos para a salvação. Não, o desejo de Deus é salvar a toda a espécie humana, a todos os homens. Isso com base ao que Paulo escreveu na sua primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, verso 4. Desejo dele que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento, se arrependam, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E este texto de Gálatas, sem dúvida, 4 verso 19, pode-se em um estudo bíblico, em uma pregação, fazer-se um paralelismo com o texto óbvio que eu apresentei há minutos atrás, de Romanos capítulo 8, verso 29. Então, aqui a ideia, com base aos textos que ora eu apresentei, vão exatamente transmitir-nos essa ideia do plano da redenção, da transformação do homem, da atitude, da ação do homem, contemplar a Cristo, de modo que possa refletir
o caráter de Cristo, a imagem de Cristo. E essa contemplação da imagem de Cristo, ela na verdade vai atuando sobre a natureza moral e espiritual, na mesma forma em que a presença de Deus lá no Antigo Testamento, claro, atuou sobre o rosto de Moisés, quando Deus apareceu para ele. Moisés brilhou, Moisés Moisés refletiu exatamente aquela glória de Deus aquela glória de Deus, porque ele estava diante de Deus, ele refletiu exatamente aquela luz, aquele brilho. E mais, nós temos um texto no Evangelho segundo Mateus, que Jesus obviamente falou, Mateus capítulo 5, verso 14 e o verso 16. No verso 14, Jesus lá fala, vós sois a luz do mundo. Exatamente, vós sois a luz do mundo. E no verso 16, Jesus falou, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. E é interessante que esse texto pode se fazer uma analogia com o texto que Pedro escreveu, lá, a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9. Evidentemente, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9, quando Pedro diz, vós, porém, sois a raça eleita, a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, reunindo estes três últimos textos, tanto Mateus 5, verso 14, verso 16 e primeira epístola de Pedro 2, verso 9, nós entendemos que como cristãos devemos refletir a imagem de Cristo ao mundo. Isto para que não só as pessoas percebam que somos filhos da pátria celestial, assim como Paulo fala em Filipenses 3, verso 20, não só para que as pessoas deem conta que nós somos cristãos, mas também para que as pessoas percebam que nós somos uma luz para a transformação ou para a conversão de almas para o reino de Deus, e também para que as pessoas vejam as nossas boas obras e possam, obviamente, glorificar o nosso Pai que está nos céus, o nosso Pai celestial. Então, tendo toda esta minha fala como um introito, exatamente, estou aqui falando, tendo esta minha fala, tudo que eu falei apenas é um introito. Agora, entrando imediatamente aqui no contexto da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18, lembrando aqui que este meu introito, tudo quanto eu falei, está diretamente ligado ao texto, ou aquilo que estaremos falando, está diretamente ligado àquilo que estarei apresentando como parte da dissensão entre os teólogos na interpretação da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. No entanto, nós temos aqui no verso 18 do capítulo 3 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, uma expressão. A expressão é contemplando como por espelho. Veja que o texto bíblico inicia da seguinte forma: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho. Contemplando, eu gostaria que você prestasse atenção nesta expressão, contemplando como por espelho. A palavra grega
pela qual os tradutores traduziram como contemplando como por espelho, a palavra grega original é exatamente a palavra katoptrizomai, exatamente katoptrizomai. E esta palavra katoptrizomai significa fazer refletir, significa espelhar-se, significa observar num espelho, significa também mostrar num espelho. Repito, a palavra katoptrizomai, que os tradutores traduziram como expressão portuguesa, aqui contemplando como por um espelho, katoptrizomai vai significar fazer refletir, vai significar observar num espelho, vai significar mostrar num espelho, vai significar também espelhar-se. E, no entanto, alguns tradutores e comentadores e teólogos, obviamente, vários estudiosos da Bíblia, eles estão em favor da ideia ou da possibilidade de que aqui o contexto em que Paulo escreve no verso 18 deva ser traduzido como refletir. Isto é parte do argumento de vários teólogos, de vários estudiosos da Bíblia e outros autores, outros estudiosos da Bíblia, outros comentadores bíblicos, teólogos, enfim, eles preferem exatamente a ideia de contemplar um reflexo. Eles preferem esta ideia, este argumento, traduzindo como contemplar um reflexo ao invés de refletir como os outros comentadores ou teólogos estudiosos da Bíblia. Então, por que eles preferem exatamente a tradução ou interpretar da forma, pela expressão, contemplar um reflexo? Isto porque eles, na verdade, explicam, eu depois vou também aqui dizer qual das ideias ou qual dos argumentos eu prefiro ou eu opto. Portanto, por que os outros comentadores da Bíblia, outros teólogos, estudiosos da Bíblia preferem exatamente interpretar ou explicar pelo significado, contemplar um reflexo? Primeiro é que eles têm um motivo, têm uma explicação. E essa explicação eu estarei dando porque eu também concordo, de fato, concordo com essa segunda ideia, que tem que ver com o ato, ação, atitude de contemplar um reflexo, ao invés de refletir. Por que eu concordo? Tanto a explicação desses últimos teólogos, desses teólogos que concordam com a expressão que deve ser traduzida a contemplar um reflexo, e como aquilo que de fato eu defendo. Isto porque quando olhamos no contexto em que Paulo escreve, aqui o contexto se inclina exatamente na ideia de transformação. O contexto aqui tem que ver com a ideia de transformação. E por que exatamente transformação? Todos nós somos chamados a sermos transformados à imagem de Cristo. Pois ser transformado à imagem de Cristo ou à semelhança de Cristo é o resultado lógico de contemplá-lo, de contemplar Ele, de contemplá-lo e não refleti-lo. E mais, essa questão de contemplar a imagem de Cristo e posteriormente refletir as pessoas é bíblica, assim como apresentei os textos anteriores em Gálatas capítulo 4, verso 19, em Romanos capítulo 12, verso 2. Então o contexto aqui sem dúvida se inclina
pela segunda ideia dos teólogos que eu estou aqui dizendo que concordam na interpretação, na explicação, no significado de contemplar um reflexo ao invés de refletir. Então, isto é exatamente o que é parte da dissensão entre os teólogos na interpretação desse texto aqui, da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. E mais, assim como o rosto de Moisés refletia a glória de Deus lá no Monte Sinai, também chamado de Monte Horebe, assim também as nossas vidas, de fato, devem refletir a glória de Deus. Isto para que as pessoas olhem para nós e digam que verdadeiramente somos filhos de Deus e verdadeiramente temos andado com Deus, assim como Enoque andava com Deus, com base a Gênesis capítulo 5, verso 24. As pessoas vão olhar para nós como pessoas que têm tido um relacionamento constante com Deus. Vão olhar para nós como pessoas que têm buscado a Deus de forma intensiva, que têm colocado a Deus em primeiro lugar de suas vidas, como Jesus falou em Mateus 6, verso 33. As pessoas vão olhar para nós como pessoas exemplares, como cristãos fervorosos, cristãos que estão comprometidos com o Evangelho, estão comprometidos com a verdade. E isso é o que, de fato, nós devemos fazer. Buscar diariamente a Cristo, para que Ele viva em nossos corações, para que nós possamos, de fato, tê-lo sempre no nosso coração e contarmos para as outras pessoas aquilo que este Senhor Jesus tem feito por nós, tanto em matéria de milagres, bênçãos, maravilhas e muito mais. E eu gostaria que você tivesse em conta ou lesse também aquilo que Pedro escreveu na sua segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 5 a 7. Porque aí nós temos a noção, se fielmente nós continuarmos a buscar a Deus de todo o nosso coração, é claro que isto será agradável a Deus. Nós vamos brilhar de glória em glória em nossa experiência cristã pessoal com o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E terminando aqui a minha fala, é de dizer para você que todo cristão, todo filho de Deus mais humilde, que todos os dias, que diariamente, que constantemente contempla a Cristo como seu Redentor, este reflete em sua própria vida algo da glória de Cristo. No entanto, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Tchau, até o próximo vídeo.